Vamos conversar agora com a professora Beatriz Ficker sobre esse recente livro dela que está aqui comigo, A Decadência Portuguesa nos Lusíadas. Um prazer ter você aqui para falar sobre literatura portuguesa, com certeza. Mas antes eu quero apresentar a professora Beatriz, que é graduada em Letras, licenciada em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC, também doutoranda em Língua Portuguesa pela PUC e atualmente ministra aulas de Língua Portuguesa na Escola Terra Brasil, em Atibaia, e também aula de literatura na FAAT. Fê, fez bastante coisa já aí na academia, né? Bastante. Que bom, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Para falar sobre Camões, sobre os Lusíadas, de uma forma que eu acho que eu nunca li a respeito, né? Normalmente são contando as glórias e você vem falando em decadência. Exatamente. Né? É muito comum falar apenas das glórias, embora saiba-se que Camões falou dessa questão da decadência, mas ela não é tão divulgada, principalmente no ensino médio, nos vestibulares, quando os Lusíadas eram uma leitura obrigatória. É que você falou que não é mais. Na minha época a gente tinha que ler, fazia parte daquela literatura básica para o vestibular, né? Exatamente. Faz tempo que os Lusíadas não entram na lista. Faz tempo que eu fiz vestibular. Não nesse aspecto, mas Sim. isso, né, colabora para que as pessoas não tenham assim tanto entusiasmo nem para ler, nem para conhecer sobre. Porque não tem jeito. A pessoa que não tem aquela vocação de ler e tal, ela lê algumas coisas que estão mais na moda, os best-sellers e tal, mas não vai pegar essa literatura, né, clássica, assim. Às vezes acaba fazendo esse contato porque é obrigatório, porque a escola manda. A gente não pode fingir que isso não existe, né? Não, isso existe ainda mais no caso dos Lusíadas, que quando você menciona, todo mundo... Mas é muito difícil, é complicado, como é que alguém vai ler um livro desses, né? Entender, né? Entender, tanto é que o meu contato com os Lusíadas começou exatamente nesse aspecto, né? Tá. Porque todo mundo falava mal, não, mas aquilo lá não tem condições de ler, é muito difícil, né? Aí virou um desafio para você. Exatamente. A minha curiosidade foi o que tem de tão complicado, o que tem de tão absurdo nesse livro, né? E aí, sem ser uma obrigatoriedade, é que eu fui ler os Lusíadas. E aí começou minha paixão, tanto pelos Lusíadas como pelo Camões. Agora, quem está em casa e não leu os Lusíadas, está falando assim, mas que tanto elas falam, né? De que elas falam? É possível fazer um panorama rápido, assim, do livro? O que o livro conta? Sim, os Lusíadas, né, a priori, o Camões, né, do século XVI, ele contou em forma de poema a história de Portugal. Tá. Né? É uma história próxima ao real, não é ali, né? Literalmente a história, porque senão ela seria um livro de história. E dessa maneira poética, na época, para afirmar a nossa língua, que a partir dele, que, né, muitas regras gramaticais que existem na língua hoje surgiram a partir dessa primeira grande obra em língua portuguesa. E ele conta, então, as glórias, né, de Portugal na época das navegações, ao auge que Portugal chegou, e aí é que entra essa minha análise, que ele fala também das decadências. Então é a história de Portugal contada de uma maneira, digamos assim, poética. Entendi. E aí, legal que você traz, né, esse outro lado, que até a gente estava conversando, né, em off, e eu estava falando que a história do Brasil também a gente fala e tal, que foi maravilhoso. Hoje em dia a gente já questiona tanta coisa, né? O que foi tão maravilhoso, né? O quanto a gente perdeu, deixando que tudo fosse... E aí tem sempre esse outro lado, né? Que precisa ser falado também. Tem. E aí o que eu aponto na análise é exatamente isso, né? Camões mostrou essa decadência, ele viveu isso, então ele demonstra isso ao longo de todo o livro. Só que sempre as análises enfocaram a questão da glória. Sim. Realmente, o gênero épico, que é o que ele escreveu, né, é para falar as glórias de um herói e de um povo. Ele faz isso, só que ele
já naquela época ele colocou também o outro lado. O preço de ser um herói. O preço, exatamente. Porque o que a coroa gastou com essas expedições, né, foi um dos motivos que levou à decadência de Portugal, as dívidas, os grandes gastos, né, entre outros fatores. A infelicidade das famílias, né? Exatamente. O rompimento de tantos sonhos, tantas mortes envolvendo tanta coisa porque também. a precariedade da época, os inúmeros naufrágios, né, muitos não voltaram, né, nem chegaram nas Índias, e todas aquelas tragédias, né, que permeavam esse percurso todo até chegar nas Índias e às vezes o retorno. E o legal, gente, é que esse livro ele é o resultado do trabalho de mestrado. Exatamente. Né, da Beatriz, que aí ela foi convidada a fazer essa adaptação desse trabalho para que esse trabalho virasse um livro, que já foi aí lançado em Socorro. Exatamente. Aqui em Atibaia também, porque a gente a gente está gravando, mas no caso já foi lançado aqui. Né, nós faremos o lançamento no dia 23 de março. Ah, então não foi ainda. Não, aqui não. Tá. Nós fizemos o lançamento no final do ano em Socorro, né? Que foi muito bem recebido, né? Eu já tive até retorno de pessoas que leram, que é assim, mesmo para quem não conhece os Lusíadas ou que tem pavor, e é esse o objetivo do livro. O pânico dos exatamente, Lusíadas. né? É uma análise assim com a maior parte dos termos é bem explicada, até assim para quem é leigo no assunto poder compreender o que de fato, né? Eu quis com essa análise. E então ele foi bem recebido em Socorro, e agora, em março, é que vai ser feito o lançamento aqui em Atibaia. E quem quiser comprar, ele é vendido em algum lugar específico? Pela internet? Pela internet, pode entrar em contato pelo meu e-mail, que às vezes é mais fácil, né? Aqui em Atibaia, posteriormente ao lançamento, né? Provavelmente a Nobel vai vender, né? Também. Então, porque para entrar em contato com a editora fica sempre mais caro. Sim. Né? Então, se a gente vai ter aqui na cidade um local de venda, melhor ainda. Porque aqueles que ficaram curiosos, que vão querer ler, ou aí pode entrar no meu blog, que lá tem valor, e, né, ou diretamente pelo meu e-mail, que aí, né, a gente conversa como fazer para ter o livro. Tá ótimo. Então, parabéns. Adorei conhecer você, adorei conhecer esse novo olhar, né? E vamos estimular quem está em casa a ler, sim, clássicos, né? E tentar fazer esses olhares diferentes. E mais uma última particularidade do livro, né? Que ele tem esse nome extenso e ele traz letras de música do cantor Fausto, que é atual em Portugal, e um repente nordestino, que foi transcrito por uma professora da PUC que esteve lá, e ela me doou a letra, que abordam esses aspectos do Camões. Legal. Tanto tempo depois, ainda se falando em Camões na atualidade. Muito bom. Exatamente. Então, muito obrigada e sucesso para você. Obrigada. Volte sempre trazendo literatura para nós aqui. Obrigada. Obrigada.